Olá meninas, estamos na segunda aula do mês especial em referência à Lei Maria da Penha e hoje nós vamos ter uma aula muito bacana. Nós vamos falar sobre a vida da Maria da Penha e quem vai falar sobre isso é a Patrícia Braga. Olá, meu nome é Patrícia Braga, estou aqui hoje para falar com vocês a respeito da vida da Maria da Penha, aquela que dá o nome à Lei 11.340. Antes de mais nada, eu quero muito agradecer o convite e a oportunidade de mais uma vez estar com vocês nessa oportunidade tão rica, tão valiosa, e na pessoa da doutora Sandra Nogueira e da nossa querida Larissa Chiuchi. Eu quero muito cumprimentar a todas, dizendo que o curso do PLP ele tem uma importante função na vida das mulheres. Todas nós que aqui estamos conversando a respeito de temas tão valiosos, a gente nunca sai da forma que entrou. Esse curso ele muda vidas, tem a capacidade de alterar realmente o curso de algumas percepções e com isso empoderar muitas outras mulheres que se tornam multiplicadoras desses conhecimentos que estão adquirindo, fazendo a diferença no contexto social em que vivem. Então, eu quero muito parabenizar a todas, agradecer o convite e dizer que eu estou aqui para sempre fazer parte dessa experiência que é tão rica e para falar na tarde de hoje, no dia de hoje, falar sobre esse livro, que é o livro Sobrevivi, Posso Contar, onde nós temos na capa a própria Maria da Penha, aqui já numa figura jovem, né, uma foto de quando ela era bem mais jovem. Hoje ela está com 77 anos, ela ainda é viva, ela nasceu em 1945, lá no Ceará, e muitas pessoas às vezes não sabem que ela é viva. Algumas vezes, quando a gente conversa a respeito da Maria da Penha em si, não sabem que ela é branca, não sabem que ela, ao contrário do que se pensa, né? Quando a gente fala isso em alguns espaços, algumas mulheres acham que ela é negra, que ela é pobre, que ela tem baixa instrução, que ela é uma pessoa da periferia. E hoje nós estamos aqui para realmente mostrar que não se sabe apenas da lei, né? A gente tem que falar também de quem é a Maria da Penha. Então, a Maria da Penha, ela é uma mulher de classe média alta, nascida no Ceará em 1945. Ela foi uma das primeiras mulheres a se formar lá na Faculdade Federal, isso aconteceu em 1966. Ela estudou farmácia e bioquímica, e quando ela se formou, ela começou a realmente alçar voos profissionais, se destacar. E quando, nessa época, ela era casada, ela estava casada, ela casou aos 19 anos, um primeiro casamento, só que esse primeiro casamento, ela se separou, ela não manteve esse primeiro casamento, porque o seu então esposo, ele se incomodava com a forma como ela conduzia a vida dela, se incomodava como ela era uma pessoa independente, livre, queria trabalhar, estudar, tinha várias ambições profissionais, e isso era muito incomum para a década de 60, né, de 70, onde as mulheres eram tão submissas e tão subjugadas por seus companheiros. Aí ela tinha que optar, ou ela se comportava nos padrões de uma mulher casada da época, ou ela rompia o casamento. Por sorte, a família dela é uma família muito instruída, ela é filha de uma professora, ela seguiu a área de bioquímica e farmácia por influência da sua avó, que a avó dela era a primeira parteira concursada, né, diplomada, que chamava-se à época. Então, a avó dela era uma parteira diplomada, e falou para ela dessa área, da área de saúde, ligada à área da saúde, e o quanto seria importante ela seguir esse rumo. Quando ela resolveu se separar, ela teve todo o apoio da família, os pais dela não acharam que isso seria um problema, acolheram, ao contrário, né? Ela não teve filhos desse primeiro relacionamento, e aí, precisando realmente dar uma virada na vida dela, assim que ela terminou a faculdade lá no Ceará, ela, então, se inscreveu para uma bolsa de estudo aqui em São Paulo, para fazer curso de mestrado,
e muito ousada, ela decidiu então estudar na USP São Paulo. Veja, se isso é algo bastante ambicioso nos dias de hoje, vamos pensar isso lá na década de 70, né? O quanto isso era ambicioso, o quanto isso era grandioso, né? E ela veio para São Paulo estudar. É importante dizer também que ela sempre foi uma mulher de grande porte, então ela era uma mulher alta, exuberante, que chamava muita atenção por onde passava. Ela, aos 12 anos, ela já tinha suas primeiras paqueras, porque todos pensavam que ela tinha mais idade do que os 12 anos, então ela se passava por 15, 16. Ela era uma mulher em 60, muito à frente do seu tempo. E ela chamava atenção por onde passava. Não foi diferente aqui em São Paulo, quando chegou para estudar, ela se deparou, né, nos campos da faculdade, chamava muita atenção, ela inclusive foi eleita como Miss dos campos universitários, ela ganhou um prêmio por sua beleza, né, ela foi premiada Miss dos veteranos nos campos da faculdade, e com isso ela chamava atenção, inclusive, de um colombiano. Esse colombiano, de nome Marco Antônio Heredia, ele foi o homem com quem ela veio a se casar. Veja, na época, ele se apresentava como um homem de extremo bom gosto, uma pessoa extremamente agradável, hoje nós diríamos, brincando, que seria considerado um lord, um verdadeiro lord. Uma pessoa de muitos conhecimentos, uma pessoa de extrema gentileza, conseguiu conquistar a Maria da Penha, que, acima de tudo, dava muito valor à questão intelectual. Marco Antônio, que também fazia mestrado na USP, colombiano, né, de origem colombiana, ele veio e aqui eles se aproximaram. Ele era muito gentil, muito educado, uma pessoa agradável, a ponto até da mãe de uma amiga dela aqui de São Paulo dizer que ela era uma mulher de muita sorte. Você tem muita sorte, Maria da Penha. Eu queria muito que o Marco Antônio tivesse escolhido minha filha ao invés de você. Ela sempre fala isso nas palestras dela, que mal sabia essa mãe o que ela estava desejando para a própria filha, né, na época. Eles se casaram, eles tiveram que fazer o casamento dentro da embaixada da Colômbia, porque na época do casamento deles, aqui no Brasil, nós não tínhamos ainda a lei do divórcio, que só veio anos depois, e como ela já tinha uma primeira separação, que antes era chamada desquite, ela não podia casar pelas leis brasileiras, mas se casaram pelas leis colombianas, né? Então, eles oficializaram essa união, casaram-se, e isso era uma situação de grande interesse para o Marco Antônio, porque a partir dessa oficialização, ele pôde finalizar o processo de naturalização dele aqui. Ele já estava acabando o período de estudo, ele teria que voltar para o país de origem dele, porque o visto de estudante dele estava encerrando, mas a partir do momento que ele casou, e em seguida teve filhas com a Maria da Penha, ele teve a naturalização dele concluída. Coincidência ou não, foi também nessa época que a Maria da Penha começou a conhecer verdadeiramente quem era o Marco Antônio, né? No livro, ela mesma conta que aquele gentleman, aquele homem calmo, sedutor, maravilhoso, que fazia tudo para agradá-la, se tornou um homem rude, seco, de poucas palavras, arredio, e eles, nessa época, já estavam morando no Ceará, onde a família dela era muito bem colocada, tinha uma casa muito grande, um lugar muito confortável para se viver. Ela sempre teve 2 empregadas na casa, uma governanta, uma babá, que cuidavam de todas as coisas e, na verdade, se tornaram pessoas muito próximas a ela, pessoas com quem ela se identifica, pessoas com quem ela se chama, que passaram a ser amigas dela com o tempo, né? E, com isso, a situação do casamento foi degringolando, foi piorando a cada dia. Ele cada vez mais rústico, mais rude, e ele enganava todos. Por quê? Porque da porta para fora, ele era um homem agradável, um homem de boa lábia, um homem que sabia se postar, dava aula na universidade
lá no Ceará, também por influência da Maria da Penha, que a família dela abriu muitos caminhos para ele, e todas as pessoas da sociedade o tinham como um homem respeitado, um homem admirável, um homem de grande notoriedade na cidade. Só que ele tinha vários problemas de relacionamento com a Maria da Penha. Um deles é que ela sustentava a casa, o dinheiro dela era para casa e para as filhas. O dinheiro dele era só dele, que ela nunca sabia o que ele fazia. Ele controlava tudo que ela gastava, ele controlava o que se comprava para as crianças, ele exigia que ela fosse mais dura com as crianças, ele não admitia comportamentos infantilizados de crianças muito de pouca idade. Exemplos disso que ela fala no livro é que, por exemplo, a partir da 1h da tarde não era mais para dar água, nenhum líquido para as crianças, para que elas não fizessem xixi na cama. Quando faziam xixi, as crianças eram duramente castigadas. Ele não admitia que as crianças ficassem comendo Danone, chocolate, bala, porque ele achava que isso era uma forma de deixar a criança cada vez mais mimada, e ele usava uma palavra que é muito comum no país dele, que ele falava que a Maria da Penha cuidava daquelas meninas como se fossem maricas, depreciando, num termo jocoso mesmo, para falar que as crianças não seriam fortes o bastante. Então, ele castigava, ele batia, ele colocava as crianças... Um exemplo no livro que ela fala é que, certa vez, uma das filhas, estavam todos à mesa, inclusive a governanta e a babá, estavam servindo, comendo. Uma das crianças falou que não queria mais comer, que estava satisfeita. Ele levantou e bateu, deu um tapa no prato, o prato voou no rosto da criança, a cadeira, então, caiu comida para todo lado, a criança se afastou, foi uma coisa assim muito escandalosa, uma gritaria, uma coisa muito inadmissível, né, e muito grosseira dentro de casa. Então isso acontecia, e acontecia com frequência, porque ele, a cada dia, se mostrava um cara rude e violento, né, um cara que realmente demonstrava a cada momento que podia, os traços da personalidade dele. A história é longa, então a gente vai tentar resumir já para o dia dos fatos, porque no livro tem muitos detalhes, né? Quando as filhas estavam, então, com a idade de 6 anos, 5 anos e 1 ano e 8 meses, isso lá em 1983, uma bela noite, Maria da Penha foi dormir e era muito comum que o Marco Antônio ficasse dentro do escritório, estudando até mais tarde, escrevendo, fazendo as coisas dele lá. E, à alta madrugada, ela acordou com um estrondo, muito parecido com um tiro, um barulho muito ensurdecedor. E quando ela acordou, o quarto estava escuro, pelo que ela se lembra, o quarto escuro, uma luz meio fraca vindo do corredor, e a sensação que ela teve imediatamente foi tão estranha, tão assustadora, que ela falou, isso deve ser morrer. O que eu estou sentindo é algo parecido com a morte, eu devo ter morrido. Porque ela escutou o barulho, o corpo dela despertou, ela sentia um formigamento, uma entorpecência, ela não conseguia se mexer, ela se sentiu presa no corpo dela, e desesperada, ela não conseguia entender o que estava acontecendo, e ela simplesmente achou que tinha morrido. Pouco tempo depois, com tudo um tumulto, uma perda de sangue, um barulho, ela viu o Marco Antônio entrando no quarto, e sem entender, a consciência indo e voltando, e ela lembra que foi socorrida, acordou no hospital. Então ela se deu conta que ela tinha sido supostamente vítima de um assalto. A casa tinha sido invadida por 4 homens, o Marco Antônio teria saído em luta corporal com eles, enquanto ele dominava 2, um deles veio para o quarto, ele escutou o tiro, ele teve um outro tiro que pegou de raspão no braço dele, e tudo aquilo foi vindo à tona na mente dela, mas naquele momento, a maior preocupação era com relação à saúde dela, e ela teve a drástica notícia de que ela não voltaria a andar. Na verdade, naquele primeiro momento, suspeitava-se que Maria da Penha não conseguiria sequer manter o movimento do pescoço para se sustentar.
ela ficaria realmente numa condição vegetativa em cima da cama. Com urgência, né, os familiares começaram a acionar vários tipos de tratamento, vários tipos de hospital. Ela chegou a ser transferida para alguns meses depois. Ela foi transferida para um centro de reabilitação em Brasília, no Rio de Janeiro. Só que isso custou uma distância dolorosa das filhas dela. E ela, sabendo o quanto o pai era agressivo, isso a fazia sofrer demasiadamente. Ela, por muito tempo, ela diz que ela rezava todos os dias pedindo para que as filhas dela não ficassem órfãs de mãe, porque sabia que a vida dela era importante para dar qualidade de vida para as filhas que sofreriam muito na mão daquele pai abusivo, agressivo e tão rude. E ela fala em diversos capítulos que o amor que ela tem às filhas dela salvou. O amor que ela tem pelas filhas a fez continuar, resistir e não esmorecer durante todo o tratamento. As dores, as dificuldades, a enorme batalha que ela travou só foi vencida a ponto dela conseguir hoje sentar e manter o tronco equilibrado pelo amor que ela tem às filhas, porque muitas vezes era tudo tão dolorido, que a vontade era desistir, a vontade era não prosseguir, os progressos eram tão mínimo, que ele chegava-se a pensar que aquilo não daria certo, aquilo não seria, não teria avanço, ela realmente iria ficar movimentando apenas o do pescoço, não movimentaria mais nem nada do pescoço para baixo. Passado muito tempo de tratamento, ignorando aqui, né, nessa parte, todo o desprezo que o marido relegou, ele não ia visitá-la no Rio de Janeiro, nem em Brasília, o marido não mandava cartas, o marido não respondia as cartas dela, perguntando das filhas. Veja, nós não estamos falando numa década como a de hoje, que tem celular, que tem WhatsApp, que tem tecnologia. Era uma época muito difícil, as notícias vinham por cartas, por telefone, a ligação por telefone era muito cara, e ele não ligava, ele não mandava notícia, ele não respondia as cartas. As irmãs dela faziam isso, só que ele proibia as irmãs de visitar as sobrinhas, a avó de ver as crianças, e nesse ponto as governantas foram os anjos da guarda da Maria da Penha, porque ela começou a falar para as irmãs o que ela passava e mandava que levassem para as crianças frutas, Danone, chocolate, tudo escondida para que o pai não as punisse, e mandasse notícia dela, porque ela ia voltar, que ela estava bem, para elas ficarem firmes, para elas serem obedientes, para elas fazerem tudo que o pai mandava para não apanhar. Então, esse foi um capítulo muito difícil da vida dela. E quando ela volta, né, e nessa época ela já está se dando conta de que não foi um assalto, de que aquela história não estava se encaixando, já tinha realmente denúncias de que ele poderia ser o suspeito, as histórias já não estavam batendo, já tinha uma vizinha que tinha ido na delegacia, falado que às 3 horas da manhã tinha visto ele em cima do telhado guardando alguma coisa embaixo da caixa de água. Os policiais foram perguntar isso para ele meio que entrou em contradição com o primeiro depoimento. Ele falou que ele foi lá porque ele escutou o barulho, parece que eles estavam tentando entrar pelo telhado, mas isso ele não tinha falado no primeiro depoimento. Tantas contradições que houveram, que ele começou a sair de vítima, porque tinha levado um tiro no ombro, para passar a ser um dos principais suspeitos. E a Maria da Penha foi contribuindo e corroborando para isso, porque ela foi lembrando de muitas coisas, e ela só foi ouvida na delegacia quando voltou do tratamento, quase 5 meses depois. Ou seja, 5 meses depois, tem um lapso muito grande, muitas coisas se perderam. Isso foi ruim por um lado, mas foi bom, porque quando o Marco Antônio foi chamado para ser confrontado, ele também não lembrava das primeiras versões que ele falou lá na delegacia. Então, o que ele falava não estava batendo.
O que me chamou muita atenção, até não só como advogada, mas como mãe, como mulher, eu fiquei muito emocionada nessa parte do livro, foi que ela estava feliz por voltar para casa e ver as filhas, ela estava ansiosa por receber um abraço de todas elas, ela não via a hora de encontrar as crianças, e ela pensava como que as crianças estavam, como que ela podia ser, como que ela ia ver, e aí ela falou que foi um momento de muita alegria, assim, ela estava muito emocionada, né, e tentando segurar aquele choro. Aí ela falou que ela lembra que o Marco Antônio não deixou nenhum dos parentes dela ir buscá-la no aeroporto, para ela já foi triste, porque ela queria ver todo mundo no aeroporto. Ele foi sozinho, ele foi com uma Kombi, porque por causa da cadeira de rodas. Aí na hora que ele abriu a porta da Kombi, ele já falou para ela, você se comporta, você não estraga tudo que eu fiz para educar suas filhas, não começa com as suas coisas de maricas, elas estão orientadas e você também faça a sua parte. Ela não entendeu no primeiro momento, ela estava só olhando para as crianças, e aí ele abriu a porta da Kombi, um grande corredor da casa, na frente da casa, com jardins ao redor, se abriu, e ela viu lá na varanda da casa as 3 meninas, bem arrumadinhas, todas com laço na cabeça, com meias até o joelho, sainha. Mas ela notou que as crianças, todas elas estavam com os olhos cheios de lágrimas, fazendo beicinho para chorar, ela usa esse termo, beicinho para chorar, e estavam ali paralisadas, numa postura quase militar, de que não podia sair ali. As crianças viram, junto com as governantas, a mãe passar pela cadeira de rodas ao redor delas, e não puderam, a Maria da Penha falou, para a cadeira, eu quero dar um abraço nas minhas filhas. Aí ele falou, já te avisei, não agora, você viajou, você precisa descansar. E aquilo foi uma tremenda violência, porque para uma mãe que estava tantos meses sem ver a filha, e para aquelas filhas que estavam tantos meses sem ver a mãe, não sabendo nem se a mãe ia sobreviver do acidente que teve, não poder chegar perto para um afeto, para um beijo, para um abraço, ela falou que foi como se tivesse levado um novo tiro. Ela foi levada para o quarto, colocada no quarto, na cama, e ele saiu e trancou a porta. Falou, descansa, à noite você vai ver as crianças. E ela chorou a tarde toda. E as governantas ajudavam muito ela, porque foram até a janela, levavam as crianças na janela, depois começavam a deixar a janela aberta para as crianças poderem entrar, e saíam e quando o pai não chegava, sabia que a hora que ele chegava do trabalho, então elas ajudavam muito, e a violência foi se aumentando, o processo foi se desenvolvendo, e ela planejou uma fuga, porque no dia que ela chegou do hospital, ele deu uma ordem, pega o telefone e liga para a tua família, diga que você está muito cansada e que você não quer receber visitas, você precisa descansar. Isso foi feito, e ela teve que fingir para a família, mas ela cansou de mentir, ela tentou, de todas as formas, planejar, e planejou, de fato, uma forma de fugir para a casa dos pais dela, e ela teve a ajuda de todo mundo, né, que começou a perceber que ela estava em cárcere privado ali, e ela planejou a fuga, foi para a casa dos pais com as crianças, num dia que ele tinha saído para viajar a trabalho, e ela fingiu normalidade, mas na verdade ela foi embora com as meninas. Nisso o processo já estava bastante adiantado, e por falar no processo, já em termos de encerramento aqui, pulando uma nova parte da história, o processo prorrogou-se por todo o tempo que pôde, quase 20 anos e não tinha nenhuma solução. O Marco Antônio foi condenado no tribunal, no Ceará, no tribunal do Ceará. Ele recorreu, e quando recorreu, saiu pela porta da frente, como se nada tivesse acontecido. Mesmo depois de tê-la tentado matar, né, de uma nova tentativa, pela segunda vez, porque ele tentou eletrocutá-la no chuveiro. Durante todo esse período do processo, ela estudou o processo, ela tirou cópia do processo, ela fez um estudo grifando todas as controvérsias, tudo aquilo que não estava batendo, aquilo que estava muito diferente das versões,
e indignada por todas as vezes que ele ia e voltava rindo da cara dela porque nada acontecia, ela colocou tudo documentado nessa história. No Sobrevivi, Posso Contar, ela põe, inclusive, as cópias do processo, ela põe as cópias do inquérito policial, ela põe toda a documentação do processo, ela faz croquis, ela faz desenhos, ela faz tudo. E aí, esse livro foi parar na mão de várias organizações, vários coletivos feministas que a ajudaram a formalizar uma denúncia junto à OEA, à CLADEM, são órgãos internacionais, e esses órgãos internacionais ficaram indignados com o que estava acontecendo aqui no Brasil. Como podia um homem tentar matar a própria mulher 2 vezes e não ter passado um dia sequer na cadeia, não ter sido punido, não obstante ter sido condenado em 2 instâncias? O que faltava para esse homem ser punido? O Brasil recebeu os embargos, o Brasil foi interpelado para responder esses porquês que as organizações internacionais perguntaram. Vejam, o Brasil é signatário de muitos tratados internacionais, inclusive de direitos humanos, e não era admissível, e ainda não é, que mulheres fossem violadas em seus direitos humanos e o Brasil não tomasse nenhuma providência para punir esses agressores. O Brasil ignorou, foi de novo intimado, novamente ignorou, e aí, quando já ia ser tomadas providências de cunho político no âmbito internacional, como, por exemplo, o Brasil seria punido com embargos comerciais, fechariam-se as fronteiras comerciais do Brasil, que não poderia mais mandar produtos para fora, não poderia receber produtos de fora. Teríamos, então, um isolamento comercial, como aconteceu já em outros momentos, né, com outros países. Quando isso explodiu, todo mundo pediu prazo, os governantes, na época nós estávamos em 2006, o governo Lula, todo mundo se mobilizou, correu, manda para o Congresso, manda, e aí a Lei 11.340, como determinou a ordem da OEA, no último instante, falou, olha, ou vocês resolvem o caso Maria da Penha, emitem uma lei, e como reparação, essa lei tem que ser batizada popularmente com o nome dessa mulher, comecem a punir homens que matem mulheres, que batem mulheres, que violentem os direitos das mulheres, ou então nós vamos emitir um alerta, um informe mundial, dizendo que o Brasil é um país que não respeita os tratados internacionais, é um país que viola direitos humanos, é um país que tolera e negligencia direitos das mulheres e tolera a violência das mulheres, tolera que mulheres apanhem dentro da sua casa por seus algozes, que são, muitas vezes, aqueles que deveriam protegê-la. Essa comoção mundial pelo caso Maria da Penha desagou no que nós hoje conhecemos como Lei 11.340 de 2006, teve, inclusive, uma solenidade onde o presidente, né, o então presidente, recebeu a Maria da Penha no seu gabinete, num momento de formalidade, de um ato público, e ela foi condecorada ali, né, como a madrinha da Lei Maria da Penha. Aí todo mundo acha, nossa, o Brasil é um país que respeita as mulheres, que emitiu uma lei maravilhosa, que é a lei mais conhecida do país e é a mais imitada, copiada pelo mundo inteiro por sua benevolência em favor da mulher? Não. O Brasil tem essa lei porque adveio, como tantas outras, de muita luta, de muita manifestação, de muita dedicação, de muita briga política, e porque isso ia afetar economicamente o país. Não é porque o Brasil estava, na época, preocupado com os direitos das mulheres, é porque foi através de luta. Essa luta ainda persiste, a lei é uma lei maravilhosa, eficaz, tem muitos mecanismos, mas não adianta ter esse caminho na formalidade, no documento, e esse documento
ter os equipamentos suficientemente eficazes para que essas mulheres elas sejam protegidas pela lei. Hoje nós sabemos que ainda existem mulheres que morrem com medida protetiva dentro do bolso, nós sabemos que ainda tem mulheres que apanham e vão na delegacia e não são atendidas como deveriam, são revitimizadas por falta de um treinamento, né, por falta de agentes públicos que possam realmente dar a efetividade que a lei merece, mas ela, sim, é uma lei de grande valia, é um instrumento poderoso no enfrentamento à violência doméstica. Então, dentro de tudo isso, hoje nós temos que a Maria da Penha, ela tem um instituto. Dentro desse instituto, ela além de falar sobre a lei, contar a história dela, ela auxilia outras mulheres a romper o silêncio no momento de violência doméstica. Dentro do que a gente podia falar nesses 30 minutos aí, era, resumidamente, essa história da Maria da Penha. Maria da Penha Maia Fernandes, né, uma mulher de 77 anos hoje, formada e mestre em bioquímica e farmácia, e eu espero ter contribuído aqui com o curso PLP, Promotoras Legais Populares, sempre me colocando à disposição para que vocês precisarem, qualquer outra dúvida que tenha, eu fico sempre à disposição e agradecida pela honra desse convite. Gente, muito obrigada, era o que eu tinha a dizer. Beijo a todos.